Olá, sejam bem-vindos ao canal Diário da Professora Célia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Você que já é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, certo? Hoje, nosso assunto é sobre alfabetização e letramento. Nós vamos falar quando uma criança ela está alfabetizada e quando uma criança está letrada. Mas existe uma diferença entre alfabetização e letramento? Sim, existe uma diferença muito grande entre alfabetizar uma criança e letrar uma criança, certo? Então vamos lá. A criança, ela está alfabetizada quando ela consegue decifrar os códigos numéricos, quando ela consegue conhecer, decifrar todas as letras do alfabeto, formar as famílias silábicas, né? As sílabas, quando ela consegue compreender o processo de que uma consoante com uma vogal forma uma sílaba, né? Quando ela consegue compreender as sílabas complexas, né? A formação e o som das sílabas complexas. Mas o que é uma sílaba complexa? Por exemplo, na palavra problema, nós temos duas sílabas complexas, né? O pro e o ble, que é o P e o R e o B, o L e o E, né? Então, são sílabas complexas, porque a sílaba simples só é formada com uma consoante e uma vogal. As sílabas complexas, elas são formadas por consoante, consoante mais vogal, né? Consoante, consoante e vogal. Então, a criança, quando chega ali nas sílabas complexas, ela fica apavorada, porque ela já está acostumada, né? Ela já compreendeu o processo da sílaba simples, e daí ela tem que compreender esse outro processo da sílaba complexas, separação. Daí vem a questão dos dígrafos, LH, NH, né? SS, RR. Então, a criança... palavras escritas com S, que tem som de Z. Então, assim, é muito complicado, é muito, como que eu digo, complexo, né? Complexa a língua portuguesa, tá? Então, quando a criança está alfabetizada, ela está compreendendo tudo isso, escrevendo palavras, lendo palavras, escrevendo frases, lendo frases, fazendo leitura de textos, né? Decifrando o sistema numérico. Mas essa criança, ela só vai estar letrada quando ela estiver compreendendo, né, os gêneros textuais. Quando ela for capaz de ler um jornal, né, uma notícia, um bilhete, uma carta, uma fábula, uma narrativa, um conto, né, e for uma fábula, e for capaz de interpretar o que esse texto, né, o que esses gêneros textuais estão querendo dizer, né? Quando ela conseguir fazer essa interpretação, fazer a inferência, ou seja, ela conseguir retirar do texto a parte mais importante, o autor, né? Os personagens, o conflito de uma história, aí sim essa criança vai estar letrada, tá? Na questão matemática também, quando ela conseguir fazer interpretações de gráficos, tabelas, compreender o valor posicional de cada número, né? Lendo e interpretando situações, problemas, né? Realizando as 4 operações sem dificuldade, aí essa criança vai estar letrada. Né? Todos os anos, nós vemos no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, nós ouvimos depois aquela famosa frase: os nossos alunos são analfabetos funcionais. Tá? Por que eles são analfabetos funcionais? Porque eles estão saindo do ensino médio, muitos alunos, não são todos, né? Mas muitos alunos estão saindo do ensino médio sem ter essa capacidade de interpretar uma receita, né? Uma receita de bolo, por exemplo, muitas crianças não conseguem fazer interpretação.
tá? Até que teve eu ouvi uma notícia que era para criança, que era para o adolescente, no tema da redação, ele escreveu uma receita de bolo. Então, assim, ele está alfabetizado, mas não está letrado, né? E quando é que tudo isso começa? Quando que tudo isso começa? Quando que a criança começa a ser alfabetizada? Quando que a criança começa a ser letrada? Tá? Tudo isso começa lá na educação infantil, desde o berçário. Quando a criança quando a criança começa a receber os primeiros estímulos ainda no berçário. Tá? Às vezes o simples fato de a atendente, a professora ali do berçário, pegar na mãozinha da criança, fazer a criança sentar, fazer a criança deitar, fazer a criança rolar para lá, rolar para cá, né? Colocar a criança de barriga para baixo. Tudo isso, a gente às vezes pensa assim, mas isso a criança faz em casa. Sim, nós também podemos estimular a criança, né? Fazer esses estímulos em casa. Quando a professora lá do berçário lê uma história para essa criança, os pais também leem a história para as crianças. E sem perceber, nós estamos estimulando nossos filhos, nossas crianças, para a alfabetização, né? Aí essa criança vai, com o passar dos anos ali na educação infantil, a educação infantil trabalha com muito recorte, colagem, pintura, né? Muita dança, muita musiquinha, né? As músicas infantis. Então, trabalha com muita massinha de modelar, brincadeiras lúdicas, montagem de peças, aqueles legos. Tudo isso é estímulo para a criança se alfabetizar lá no ensino fundamental. Quando ela chega lá no ensino fundamental, ela não vai ter dificuldade, por exemplo, para começar a utilizar o caderno, para começar a utilizar o lápis, né? Porque ela já vai chegar no ensino fundamental sabendo o que é um caderno, como segurar o lápis, né? Muitas crianças são muito espertas, já chegam lá no ensino fundamental sabendo escrever seu nome, né? Sabendo as cores, as figuras geométricas, porque elas já tiveram contato com tudo isso lá na educação infantil. E aí ela vai somente aprimorar esse conhecimento. E quando chega lá ao final do 3º ano, essa criança vai estar alfabetizada. E aí vai se trabalhar mais com essa criança para que ela possa ser letrada. Que ao chegar ao final do 5º ano, quando ela estiver saindo do 5º ano e indo para o 6º ano, ela vai estar compreendendo e conseguindo interpretar textos, né? Os gêneros textuais. E escrevendo, né? Quando ela conseguir escrever a sua opinião sobre determinado assunto, tá? Então, tudo isso vai ajudar. Às vezes a gente pensa que um simples, né? Mas eu vi a professora lá do meu filho na educação infantil brincando de passar embaixo da cadeira. Importantíssimo tudo isso. Quando a criança consegue passar embaixo da cadeira rastejando, quando ela consegue saltar de um lado da corda para o outro, tá? Tudo isso faz com que a criança desenvolva habilidades no seu cérebro para leitura, para escrita, para calcular, para tudo, né? Então, isso é muito importante. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer exemplos de atividades que nós podemos fazer em casa também, para estimular ainda mais as nossas crianças a entrarem nesse mundo de alfabetização, letramento, tá? Nós podemos ajudar, sim, além da escola, nós também podemos ajudar nossos filhos em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, era essa a contribuição que eu queria trazer para vocês hoje, espero que gostem e guardem isso com bastante carinho, tá bom? Compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem. Um beijo e até a próxima!